Livro Dinheiro é Emocional, Tiago Brunet. Prefácio. Mais que falar sobre esse livro, eu gostaria de apresentar a você o autor, pois o conheço como a palma de minha mão. Tiago e eu nos casamos em 15 de julho de 2005 para viver uma vida simples, mas cheia de sonhos. Sonhos estes que demoraram a chegar. Com o passar dos anos, fui percebendo que o Tiago era sem controle, tanto nas emoções quanto na vida financeira. Ele carregava feridas do passado, era frustrado pelo que não tinha e às vezes se comparava com outras pessoas. Apesar de nada disso ser explícito, eu estava bem ali ao lado dele, me dando conta das coisas que ninguém mais percebia. Eu me sentia insegura, mas não tinha conhecimento suficiente na época para ajudá-lo a lutar contra aquilo. Minha reação era orar. Ele tentava manter um padrão de vida, às vezes apenas para agradar pessoas que sequer gostavam dele. As privações pelas quais ele passou na infância devastaram sua inocência sobre esse assunto. E ganhar dinheiro era uma questão de sentir-se aceito, no caso dele. O Tiago viu o valor total de um produto, mas nunca se atinha aos pormenores. Queria comprar algo porque podia financiar, mas não pensava nos custos extras que a aquisição traria. Era nota zero em planejamento e administração. Por ter temperamento dominante, o que dificultava ainda mais todo o processo. Meu esposo não escutava ninguém. Os graus comparativos da infância levaram o Tiago a gastar o que não tinha para sentir-se melhor. Ele, como filho oficial de superior da Marinha e pastor evangélico que possuía muitos contatos e influência, era exposto a grandes patamares, mas sua vida real era outra. Eu, por exemplo, sempre fui de família simples e com recursos limitadíssimos. No entanto, eu não tinha graus comparativos. Quando casei, tudo parecia melhor do que antes. Meu marido, contudo, era o ansioso e parecia que sempre lhe faltava algo. Tiago sempre foi excelente em tudo, muito trabalhador e nunca teve problema em doar. Mas o vazio que carregava na alma era tão grande que sugava todas as nossas oportunidades financeiras. Ele comprava confiando em entradas que não sabiam se existiriam. As dívidas eram inevitáveis, mas enfim, a transformação chegou. Ela não veio como uma experiência espiritual, nem como uma consulta com um guru das finanças. Veio com a nossa quebra financeira. Foi arrasador o que passamos. Logo na primeira semana, me dei conta de que algo estava mudando. As orações do Tiago estavam diferentes, seu orgulho estava destruindo suas motivações, estavam purificadas. Eu não o via mais querendo o dinheiro, mas desejoso de mudar de vida para sempre. Ele estava como quem não tem nada a perder. Começou a aliviar a sua bagagem emocional, reconheceu seus erros, chorou em meu colo, rasgou seu coração. Ele estava radical em suas decisões. Não queria viver nunca mais o que estava vivendo com a nossa família naquele momento. Foi assim que ele descobriu seu propósito de vida e se viciou em ajudar pessoas. Começou a ler tudo sobre finanças e saúde emocional. Começou a buscar mentoria com os grandes da área. Sempre admirei essa capacidade que ele tem de se refazer, de ampliar-se em meio ao caos. Nessa fase, ele começou a viajar, ainda que com dinheiro emprestado, para juntar-se às pessoas que poderiam levá-lo para outro nível. Ele foi incansável, correu e se superou. Este livro é o reflexo de 9 meses de meditação, estudos e pesquisas sobre a ligação da saúde emocional com a paz financeira. Tiago sempre foi um homem de fé. Essa quebra financeira da empresa que fundamos anos atrás o fez ver que até a fé tem limite se não for inteligente. Foi então que a sua atenção e seus estudos se voltaram para a vida emocional. Ele descobriu que essa área controlava tudo, investiu muito para aprender com profundidade sobre o assunto. Tiago recebeu tanto que começou a transbordar esse conhecimento para o Brasil e outros países. Hoje vivemos exatamente a proposta dessa obra em nossa família. Hoje temos emocional para desfrutarmos de paz e prosperidade financeira. Jamais imaginei viver o que hoje estamos vivendo na vida financeira. Prepare-se, pois esse livro foi escrito com lágrimas e coração, para que ninguém tenha que passar pelo que passamos. Espero que o próximo nível esteja esperando você no fim dessas páginas. Giannini Brunet. Introdução. As pessoas imaginam que o dinheiro está relacionado à economia do país, ao índice de emprego, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de concordar que indiretamente todos esses fatores influenciam a nossa vida financeira, o ponto crucial desse livro são as emoções. Elas são um fator determinante do que significa dinheiro para você e de como você o usa.
Sim, caríssimo leitor, o dinheiro está relacionado ao universo emocional. Foi a confusão emocional de Judas que o fez trair Jesus, não o valor das 30 moedas de prata. Não o que gastamos e como gastamos, onde investimos, quanto economizamos, o que desejamos, o que sonhamos e os problemas financeiros que assumimos. Tudo isso está intimamente relacionado às emoções e aos sentimentos do ser humano. Analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo, chegamos à conclusão de que nunca na história fomos tão desequilibrados emocionalmente e em tudo isso há um interesse financeiro. Em geral, a pessoa não se realiza ou se sente recompensado se não for materialmente. Isso tem afetado em larga escala as finanças de indivíduos, famílias e de cidades inteiras. Países quebraram nos últimos anos. Hoje temos diante de nós a geração mais endividada da história. Mais do que isso, estudos mostram que 65% dos casamentos que terminaram em divórcio nos últimos 20 anos tiveram como estopim problemas financeiros. Pessoas abandonaram antigos e verdadeiros amigos, filhos mataram os pais, pais abandonaram os filhos. O mundo entrou em colapso por causa de um pedaço de papel chamado dinheiro. Como Suzanne von Richthofen, com seu namorado e os irmãos deste, mataram os pais dela a marteladas em 2002, a mídia brasileira noticiou que a motivação havia sido puramente financeira. A herança estava em jogo. Analise esse crime minuciosamente. Você vai concluir que foi um caso mais emocional do que financeiro. Todos chegaram a essa conclusão. Não era apenas o dinheiro que Suzanne queria, mas sim a liberdade para sentir-se bem e realizar-se. Emoções e sentimentos fazem parte do que os cientistas chamam de mente e os teólogos compreendem por alma. Tudo que sofremos na infância, as privações da juventude, os desgastes familiares, nos levaram a criar um padrão do que seja o dinheiro. O dinheiro não é dinheiro. Trata-se, porém, da representação daquilo que ameniza, ainda que temporariamente, as nossas mazelas emocionais. Por isso, muitos brasileiros compram um carro que não podem, mas que querem ter, só para mostrar a todos suas conquistas, suprindo assim, talvez, um complexo de inferioridade. Como sempre, o dinheiro vem sendo usado para suprir as nossas necessidades emocionais. Na verdade, ninguém quer dinheiro. Dinheiro é papel. Todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que o capital pode comprar, os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. Seria esse o motivo de tanta desarmonia emocional? As pessoas não sabem quem são nem o que querem. Por isso, põem toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro. Tenho sonhado com uma geração saudável financeiramente, pois apesar de existirem outras áreas primordiais para que uma pessoa seja feliz, o dinheiro no mundo capitalista de hoje é uma fonte de realização, pois representa a concretização de sonhos e projetos. Nas mãos certas, o dinheiro é uma arma poderosa para desenvolvermos indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor. Ao nos referirmos ao dinheiro, não queremos dizer quantidade, bens ou riqueza. Antes, trata-se de tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito nesse mundo. Isso sim, o fará sentir-se feliz e realizado. Isso é prosperidade. Se estiver emocionalmente debilitado, o ser humano é capaz de gastar tudo que tem em apenas um dia de jogo em cassinos. Ele pode gastar o pagamento do mês com uma prostituta, pode investir todas as economias em um negócio que jamais sairá do papel, pode estourar o limite do cartão de crédito, um dinheiro que ele não dispõe no momento, para comprar um produto que só usará uma vez na vida e, como sempre, serve apenas para tapar o buraco emocional de que, como ser humano, pode ter. Se o padrão de dinheiro está relacionado às emoções, primeiro precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar em ganhar e administrar riqueza. O dinheiro levou a culpa de tragédias familiares, a queda de nações, a traições corporativas e a destruição da vida de muitas pessoas. O meu desafio nessa obra é levar você a refletir que o dinheiro não é nada sem uma mente que o controle. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou a solução está em nós. Inteligência bíblica. Acredite,
firmemente que devemos desenvolver as múltiplas inteligências: a inteligência emocional, a financeira, a política e a bíblica, que são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. A educação bíblica, nesse caso, é o nosso GPS para a estrada esburacada que é a vida. Bíblia não é religião, é fonte de toda sabedoria e inteligência, literalmente um manual de instruções para a vida. Conecte-se a ela, independente de sua religião ou crença, estará preparado para prosperar. Esta obra apega-se fortemente ao texto de João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Trata-se de uma prova milenar de que você não é próspero na alma primeiro, emoções, sentimentos, intelectos, vontades, jamais será próspero nas demais áreas. Concentre-se em estar 100% internamente saciado e em pouco tempo o externo será um reflexo disso. Vamos adiante. Ilustração. O pescador. Havia um simples pescador no Nordeste brasileiro que vivia com muitos de seus conterrâneos à beira-mar com a família. Seus filhos iam à escola pela manhã e à tarde o ajudavam com o barco de pesca. Seu Antônio era conhecido por aquelas bandas por ser um exímio selecionador de peixes e intérprete dos sinais que vinham do mar. Ele pescava em grande quantidade por saber encontrar as melhores regiões e selecionava cada peixe conforme o tipo e qualidade. Certa vez, um mega empresário que vivia uma estafa fora do comum escolheu o Nordeste para descansar por 2 dias. Caminhando pela paradisíaca praia, encontrou o seu Antônio. Ficou analisando como ele era bom na quantidade e na qualidade do que pescava. O menino que vivia pelo cais lhe contou algumas coisas sobre o pescador. E o homem notou que com apenas um barquinho sem estrutura conseguia vender até 150 peixes em um só dia. E mais, os melhores peixes já eram pescados e encomendados por alguns restaurantes da cidade, contou o menino. O mega empresário ficou curioso, interessado naquela história. Ele se aproximou do seu Antônio e disse: Olá, homem do mar. Estava reparando no seu trabalho. Parabéns. O senhor reparou que pesca 150 peixes por dia? É claro, sorriu o senhor Antônio. Sabe, eu sou um grande homem de negócio. Já levantei e dirigi muitas multinacionais. Estou aqui, inclusive, para me livrar do estresse e estafa de tanto trabalho. Sabe como é, né? Por isso estou aqui desfrutando desse paraíso para ver se descanso um pouco. Mas estava observando o senhor. Eu gostaria de lhe dar uma consultoria de graça, disse o empresário. O pescador parou de desenrolar a rede por uns segundos e levantou a cabeça. Por que o senhor não junta o lucro de 3 meses da venda dos 150 peixes diários e compra o segundo barco? Assim o senhor poderá treinar mais um pescador e terá 300 peixes diariamente. E mais 3 meses haverá recursos suficientes para comprar mais um barco. Em 1 ano, o senhor terá a maior frota de barcos dessa região e pescará mais de 1000 peixes todos os dias, explicou. O simples pescador perguntou: e depois disso? Depois disso, o senhor pode abrir uma cooperativa e futuramente até abrir capital na bolsa. Podemos até sonhar em vender a empresa para uma multinacional. Com alguns anos de trabalho, o senhor poderá se tornar multimilionário. O pescador insistiu. E depois disso? Como assim, homem do mar? Questiona o rico empresário. Depois disso, o senhor poderá vir morar na praia, comer nos melhores restaurantes, ser feliz com sua família e aproveitar o melhor dessa terra. O senhor Antônio sorri e diz: moço da capital, isto é justamente o que tenho hoje. Um pouco de história. A origem do dinheiro. A história da civilização conta que o homem primitivo procurava se defender do frio e da fome. Daí buscava abrigo em cavernas. Naqueles tempos tão remotos, o homem se alimentava de frutos silvestres e do que conseguia caçar ou pescar. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, a espécie humana passou a sentir necessidade de ter mais conforto, caverna nunca mais, e começou a reparar em seus semelhantes. Como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas, um sistema de troca direta que durou por vários séculos, dando origem ao surgimento dos vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal,
pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tais como conhecemos hoje, peças que representavam valores, geralmente metal, surgiram na Lídia, atual Turquia. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através de pancada de um objeto pesado, um martelo, em cunhos primitivos. Esse foi o surgimento da cunhagem a martelo, no qual os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, tais como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor das moedas, que quase sempre na atualidade apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos seus clientes e dar recibos escritos de quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmith's Notes, passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus portadores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Ou seja, com aquele pedaço de papel a pessoa provava que tinha dinheiro. Desse modo, surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco. Ao mesmo tempo que essa guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias, os primeiros bancos oficialmente reconhecidos surgiram, respectivamente, na Suécia, em 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700 e no Brasil, em 1808. A palavra bank tem origem italiana, banco, peça de madeira que os comerciantes de valores oriundos da Itália, estabelecidos em Londres, usavam para operar seus negócios no mercado público londrino.